Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esse quinto domingo depois da Páscoa, que nos introduz na festa da Ascensão, que nós vamos celebrar na próxima quinta-feira. Então nós vamos agora fazer uma reflexão sobre essas leituras de hoje, que podem nos ajudar muito a entender qual deve ser o nosso caminho de cristãos batizados para fazer a vontade de Deus, para chegar à vida eterna. Então veja que nosso Senhor Jesus Cristo, nessa passagem do Evangelho de São João, ele nos diz: eu saí do Pai e vim ao mundo, e agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então quer dizer que a liturgia de hoje faz para nós a apresentação dessa dicotomia. O mundo, quer dizer, a vida terrena, e o Pai, que representa a vida do céu. Então Jesus, de fato, precisava sair do Pai, porque ele precisava vir ao encontro do ser humano para nos salvar. Então aqui ele faz uma declaração evidente da sua divindade, dizendo: eu saí do Pai e vim ao mundo, e vindo ao mundo, ou seja, através do mistério da encarnação, ele se torna algo que antes ele não era, ou seja, homem. Então, sendo Deus, ele se encarnou, se tornou homem. E ao se tornar homem, ele assumiu toda a nossa realidade humana. Ou seja, as dificuldades, as dores, as humilhações, tudo aquilo que faz parte dessa nossa vida. Então Jesus veio ao mundo para suportar o peso dessa nossa vida. E ao mesmo tempo para enfrentar a força dessa nossa morte. Uma vez que ele está vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, como diz na Escritura, Cristo, que por nós morreu, já não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre ele. Então isso aqui é algo que parece tão evidente, mas ao mesmo tempo tem sentido muito profundo, para mostrar que quando a pessoa entra no processo dessa verdadeira mortificação, ou seja, que a pessoa enfrenta um grande sofrimento e ela sente, através desse sofrimento, que ela realmente é dependente de Deus, e sem Deus ela não pode nada. Então, a partir dali, ela já não morre mais, quer dizer que ela não precisa mais passar por essa experiência de morte, porque ela já se apegou a Deus. E ela conseguiu sair de si mesma. Então, quando a Escritura diz que Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, quer dizer que ele faz esse caminho para nos ensinar como que nós também podemos fazer como ele a nossa Páscoa. E fazer a nossa Páscoa significa isso, significa um processo de desapego de todas as coisas, de todas as vaidades, de todas as ambições, de todos os sonhos e de todos os amores. Tudo aquilo que o nosso coração fica apegado nesse mundo deve se desapegar e deve morrer. E não adianta nós fugirmos disso, porque se esse processo não acontece nessa vida, isso vai acontecer no purgatório. Então a pessoa não tem para onde correr. Ou ela faz isso agora, ou ela vai fazer isso de uma forma muito mais difícil, muito mais demorada e muito mais dolorosa no purgatório. Então, aqui é que nós devemos perceber a espiritualidade da Páscoa, que nos leva também à verdadeira espiritualidade cristã. Porque o cristão não é simplesmente alguém que busca ritos, alguém que busca doutrinas, alguém que busca um conhecimento ou uma vantagem, um status perante as pessoas. Não. Um cristão, ele faz um caminho pascal. As religiões que levam a um conhecimento ou a uma perfeição moral podem ser religiões boas,
mas não são capazes de nos levar até o céu. E por que elas não são capazes de nos levar até o céu? Porque nós entramos no céu não pela nossa perfeição moral, nem pelo nosso conhecimento, nem pelo nosso status, nem por aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Nós entramos no céu simplesmente por causa daquilo que nós acreditamos e amamos. Mas como que nós acreditamos? Acreditamos dando o consentimento da nossa inteligência. E como que nós amamos? Através daquilo que nós somos capazes de sofrer por causa de Deus. Então, por isso que Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas servindo-me de parábolas, mas chegou a hora em que não vos falarei por meio de parábolas a respeito do Pai, mas claramente. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que pedirei por vós ao Pai, porque o próprio Pai vos ama, pois me amais e acreditais que eu saí do Pai. Então isso Jesus está falando para os apóstolos, que já estavam na fé e que já estavam no amor. Mas ele ainda fala de um dia mais para frente, quando ele diz: nesse dia pedireis em meu nome. E qual é esse dia? É o dia que os apóstolos, cada um deles, vai chegar nessa perfeição do amor. E vai ser capaz de dar a vida por Deus e de sofrer por amor a Deus. E, portanto, nesse dia, a pessoa é capaz de pedir ao Pai em nome de Jesus. Por quê? Porque pedir ao Pai em nome de Jesus significa pedir ao Pai alguma coisa com os mesmos sentimentos de Jesus crucificado. E os sentimentos de Jesus crucificado são sentimentos de uma pessoa que não tem apego a nada nesse mundo e nem sequer a si mesma. E isso que é o mais difícil, é se libertar do apego a si mesmo. Por isso que Jesus disse: renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, renunciar a si mesmo significa deixar a vaidade, deixar esse compromisso consigo de buscar a todo preço uma satisfação pessoal ou um reconhecimento entre as pessoas. Nós não devemos buscar nada disso. Ao contrário, devemos buscar fazer a vontade de Deus para agradar ao Pai. E quando nós agradamos ao Pai, aí sim nós estamos no verdadeiro amor. E estando no verdadeiro amor, nós já estamos na perspectiva do céu. Então, por isso que é importante aqui o conselho de São Tiago nessa carta que ele nos escreve hoje. Quando ele diz: aquele, porém, que grava bem no espírito a lei da perfeita liberdade e a enraiza em si, não é aquele que ouve e depois esquece, mas é aquele que pratica aquilo que ouviu e encontra felicidade nas suas ações. Então essa lei da perfeita liberdade significa a pessoa fazer as coisas por amor a Deus. Quer dizer que ela é livre para fazer qualquer coisa, mas ela faz a opção de não ir pelo caminho do pecado. Não é porque ela diz: não, é pecado, vai ter problema, ou então isso daí vai contra Deus, apesar de que eu gostaria muito, mas eu não posso fazer porque é pecado. Não. A pessoa já gravou no seu coração a lei da perfeita liberdade. Quer dizer que ela é livre, e sendo livre ela diz: não posso buscar nada que seja contra esse amor de Deus. Porque quando nós amamos alguém, nós fazemos tudo que faz essa pessoa feliz. Então, é isso que nós percebemos dessa liturgia de hoje. Quer dizer que Jesus, sendo verdadeiro homem como nós, ele passou pela cruz para nos mostrar como chegar ao verdadeiro amor do Pai. E nós não precisamos morrer a morte corporal para chegar nesse verdadeiro amor do Pai. Nós precisamos simplesmente colocar o nosso coração no céu e tirar o nosso coração das coisas, das vaidades, dos apegos e principalmente de si mesmo. Por isso que São Tiago continua: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu próprio coração e a sua religião é vã.
Então isso é algo que nós deveríamos ler todos os dias. Porque essa palavra é fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de cristãos, para o nosso crescimento no caminho da salvação. Se alguém pensa que é religioso, mas não refreia sua língua, então a religião é vã. Essa pessoa está se enganando a si mesma. Porque na medida que essa pessoa fala de um, fala de outro, e reclama, e diz isso, e diz aquilo, e faz sempre escândalo e maldade com a sua própria língua. O que essa pessoa pensa que ela faz? Ela pensa que ela faz o bem, mas na verdade ela faz o trabalho do diabo. Porque através da língua é que o diabo constrói o mundo. E através da oração é que Deus edifica a cidade eterna. Então, dentro dessa dicotomia que nós estamos vendo hoje, entre o mundo e o Pai, é que nós vemos a língua. A língua é que faz a diferença. Se a pessoa trabalha com a língua para difamar, para falar mal, para reclamar, para murmurar, para se voltar contra o outro e para dizer coisas entre uma pessoa e outra e causar divisão e perturbação ou mesmo humilhações e problemas, então essa pessoa trabalha para o mundo. Por quê? Porque o coração dela está voltado para si, para o amor próprio. E a língua é o instrumento que ela usa para mover esse amor próprio. E o mundo, para existir e para ter força, só precisa disso. Não precisa de pecados graves, não precisa de grandes escândalos, não precisa de grandes problemas, nem de guerras, nem de perturbações. Só precisa da língua. E a língua da pessoa faz muito mais estrago do que qualquer outra coisa. Agora, se a pessoa deixa o mundo e vai para o Pai, então a pessoa refreia a sua língua. E o instrumento da língua, ao invés de ser usado para todas essas ações más e para essas palavras de destruição, começa a ser usado para a oração. E através da oração, aí a pessoa encontra a paz, encontra todo o remédio para as suas inquietações e eleva o coração ao Pai. Então é isso que nós devemos aprender, é isso que nós devemos cantar, como diz nessa belíssima antífona de comunhão que nós fazemos hoje. Cantate Domino cântico novo. Quer dizer, cantai ao Senhor um cântico novo. Então isso explica muito bem Santo Agostinho. Por que nós cantamos ao Senhor um cântico novo? Quer dizer que cada dia nós vamos aprender uma nova música e vamos cantar? Não. O cântico novo significa esse cântico que o mundo não conhece, porque o mundo é sempre velho. E as coisas mundanas são sempre antigas e velhas. Por quê? Porque elas estão baseadas no amor do homem. Mas tudo que nós cantamos para Deus, com esse amor elevado e desapegado, então isso se torna um cântico novo. Na medida em que a pessoa eleva o coração para Ele, ao invés de murmurar com a língua. Então, demos graças a Deus, proclamemos a sua glória, valorizemos a graça de Cristo, que não só ressuscitou, mas subiu ao céu para nos elevar das coisas dessa terra para o coração do Pai. É ali que nós temos a nossa vida, é ali que nós temos a nossa pátria, é para lá que nós fomos criados. Então, não deixemos a vida eterna pelas coisas vãs e passageiras. E não façamos do nosso coração um ninho de serpente, mas tenhamos sempre a nossa vida voltada para a verdadeira alegria do céu. Por isso que diz São Tiago, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai consiste em conservar-se puro no meio da corrupção do mundo. Então é isso que nós devemos fazer para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, que passou desse mundo para o Pai, sem se corromper pelas coisas más e transitórias que esse mundo oferece. E que Deus seja sempre bendito. Amém.